Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Celebração Ação Marçal altera fluxo do trânsito no João Paulo. Capela de São Pedro celebrou o santo nesse fim de semana. Inscrições para o ProUni, segundo semestre de 2025, começam nesta segunda-feira. Grupo ETC da UFMA lança hoje protocolos do Cine Sesc Deodoro. Hoje tem Economia com Wagner Matos. Tem também concursos e oportunidades. No esporte, Bode Gregório vence o Samará e volta ao G4 na Série D. Cavalo de Aço goleia o Tocantinópolis e segue na vice-liderança. Sampaio Basquete treina para os playoffs na LBF. No Rádio Opinião, o EMA cria e implanta 12 novos cursos para a capital e interior. Entrevista com a pró-reitora de graduação da Universidade Estadual do Maranhão, professora doutora Mônica Piccolo Chaves. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham a nossa programação e o Jornal Rádio Universidade. Abrindo a semana nesta segunda-feira com muita informação aqui no Jornal Rádio Universidade. Hoje, Mayra Nogueira, Dia Internacional do Asteroide. Hoje também é Dia Internacional do Profissional em Biotecnologia. Dia Internacional do Parlamentarismo. Dia da Mídia Social. Dia do Fiscal Federal Agropecuário. Dia do Caminhoneiro. E hoje, Dia Nacional do Bumba Meu Boi. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7h13. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h14 agora, 7h14 deste dia 30. Aqui na manchete de O Imparcial e você confere com a gente, tanto no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, como também no YouTube, Universidade FM 106, e no aplicativo oficial, tá? Da Universidade FM. A manchete por aqui em O Imparcial e você confere com a gente, São Pedro e São Marçal, festejo dos bois chega ao ápice em São Luís. É isso aí, um dos momentos mais aguardados do São João do Maranhão é o encontro de bois na Capela de São Pedro e também o desfile no João Paulo, que reúne milhares de turistas devotos e centenas de brincantes todos os anos. Daqui a pouquinho mais informações com Borges Júnior. Na parte ainda, né, na verdade, de política, Brandão retorna e reforça articulações políticas. O governador esteve em Rosário, onde lançou um projeto na comunidade quilombola Boa Vista, que contou com diversos representantes políticos de diferentes partidos. Embaixador da Suíça conhece diversidade cultural do Maranhão no Arraial do Ipem. Esses são os destaques de O Imparcial. O que tem no Jornal Pequeno, Mayra? Jornal Pequeno, o governador visita Arraiais e destaca parcerias para fazer o maior São João do mundo. Sala do Empreendedor do Anjo da Guarda conquista selo diamante de referência em atendimento do Sebrae. STF não atua por interesse do governo, diz ministro Flávio Dino sobre emendas. Polícia Federal prende homem que vendia remédios sem licença. E Maranhão registra mais de 500 acidentes com postes na rede elétrica neste ano. Com o período junino, época de grande movimentação nas estradas e rodovias, por conta dos arraiais espalhados pelo estado, a Equatorial Maranhão chama a atenção para o número de acidentes envolvendo postes de rede elétrica. De janeiro a maio de 2025, foram registradas 504 ocorrências desse tipo.
É isso aí. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet dos portais. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos agora às informações do trânsito, começando aqui com os destaques do Waze, waze.com, trazendo informações, né, que deve estar o trânsito, né, lá na área do João Paulo. Essa é a primeira pergunta, né, que a gente tem. E vamos acompanhar agora, pelo menos aqui no Waze, observando aqui que no João Paulo, cadê o João Paulo? O bairro do João Paulo, olha, está bem aqui, Avenida dos Franceses, portanto, e a área da Kennedy está toda comprometida aqui também, no João Paulo, está toda comprometida ali na área onde acontece justamente o encontro, né, dos bois em homenagem a São Marçal, bois de matraca, né? Daqui a pouquinho o Borges traz mais informações. A Avenida dos Franceses, por conta disso também, uma parte já está com o trânsito comprometido, né? Pelo menos aquela parte que está mais perto ali do João Paulo, do bairro João Paulo. Como sempre, aqui na Avenida dos Portugueses, o trânsito segue bastante complicado a partir da Universidade Federal do Maranhão, chegando ali até o Parque Botânico da Vale. E na Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito está fluindo, né? Essa deve ser a informação que Borges traz agora, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia a você que abre a semana com a gente. O último dia do mês de junho. Informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma, onde neste trecho da via, neste momento, o fluxo ele é maior para quem está se deslocando sentido elevado do trabalhador, quem está seguindo aí sentido centro, repetindo o que normalmente acontece nesse horário nos principais corredores da capital, quando o fluxo é maior, é mais intenso para o condutor que está se deslocando sentido centro, e desta forma acontecendo nesse trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma. Nessa mesma altura, mas no sentido contrário, número considerável de veículos, fluxo fluindo sem problemas também. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações, mas com recomendações aqui, com observações. Choveu durante toda a madrugada, a pista ainda molhada das principais avenidas da capital. Portanto, então, você aí, condutor que nos ouve e sintoniza a Universidade FM, está acompanhando o Jornal Rádio Universidade, atenção, prudência, redobrar aí a atenção para que se evite acidentes. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h19 agora. Notícias da cidade. Noticiário, Borges, começando com a homenagem a São Marçal, e isso já está alterando o fluxo do trânsito ali no bairro do João Paulo, né? Exatamente, Adalberto, por conta do tradicional festejo de São Marçal, celebrado no dia de hoje, nesta segunda-feira, aqui em São Luís, hoje, dia 30 de junho, houve mudanças no trânsito na região do bairro do João Paulo, alterações na Avenida São Marçal, isso já acontecendo desde as 10 horas da noite desse domingo, 10 horas da noite de ontem, e vai seguir desta forma até a meia-noite desta segunda-feira, hoje, dia 30. A SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, está usando cones, cavaletes e agentes de trânsito para organizar o fluxo naquela região. Isso em pontos estratégicos, Avenida São Marçal, próxima à Feira de João Paulo, Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Curso Wellington, e ainda na Avenida Kennedy, próximo ao Hospital Guarás. Essa organização, ela inclui também as ruas transversais, e para quem for do bairro para o centro, pela Avenida São Marçal, o condutor, o trânsito, ele está desviado pelo bairro Jordoa, o condutor, ele precisa acessar a Avenida Frei Caneca, à direita, depois a Rua Teixeira de Melo, pela esquerda, seguir pela Rua 5 de Janeiro, aquela Rua do Emomar, pela direita, até chegar o elevado Alcione Nazaré,
depois segue a Avenida dos Franceses até o Curso Wellington, ali onde há aquele conjunto semafórico, pega à direita e segue para o centro, itinerário normal. Já para o condutor que está no sentido, está vindo do centro para o bairro, pela Avenida Kennedy, o fluxo está desviado pela Rua Armando Vieira da Silva, em frente ao Hospital Guarás. Depois, o condutor ele deve seguir em direção à Avenida Getúlio Vargas, e essa via ela está interditada nas proximidades do Curso Wellington. O trajeto, então, está seguindo pela Avenida dos Franceses. Somente veículos de bombeiros, polícias e serviços essenciais, também ambulâncias, estão tendo acesso livre àquela região que foi interditada para a celebração a São Marçal, mas com orientações dos agentes da SMTT. Os moradores daquela área, daquela região que está interditada, eles podem circular, mas eles precisam se identificar. O acesso de caminhões para carga e também descarga, ele só vai ser liberado, só vai voltar à normalidade após o encerramento dos festejos. Em relação aos ônibus, os ônibus do sistema de transporte urbano de São Luís, lógico, também estão com os itinerários modificados durante as festividades. Então, seguindo aí aquelas alterações que a gente já colocou aqui, essa mudança ela vai continuar e vai seguir até que o evento, as celebrações, a São Marçal, termine nesta segunda-feira, previsão de se encerrar à meia-noite. Adalberto, Mayra. É o período mais importante, né, do São João, é justamente esse, não é isso, Mayra? Isso, com certeza. A gente vai falar aqui também da Capela de São Pedro, que celebrou o santo nesse fim de semana. Mais detalhes, Borges. Mayra, a tradição mantida, a celebração a São Pedro aconteceu no sábado, dia 28, de sábado para domingo, dia 29, foi na Capela de São Pedro, lógico, ali no bairro da Madre Deus, aqui em São Luís, no Largo de São Pedro. Evento religioso, mistura profano e sagrado, e por lá passaram milhares de devotos do santo, também dezenas de grupos de Bumba Meu Boi, muitos em fé e devoção ao santo católico. Já são pelo menos 80 anos de tradição, dos mais importantes eventos em celebração à cultura popular maranhense, e durante o dia todo foram realizadas homenagens ao santo. São Pedro, ele que é considerado o padroeiro dos pescadores, homenagens prestadas por um cortejo de mais de 30 grupos de Bumba Meu Boi. Também durante a madrugada, devotos, apreciadores da cultura popular maranhense e turistas celebraram o santo. Ainda no dia de ontem, o domingo, foi realizada uma procissão no período da tarde. Essa procissão, ela marcou de forma oficial o encerramento da programação do festejo, essas celebrações aí na Capela de São Pedro, celebrações ao santo padroeiro dos pescadores, que comemorou, e começou aí, o início foi em 1939, começou no bairro do Desterro, depois passou a acontecer no bairro da Madre Deus, às margens da antiga praia da Madre Deus, e no ano de 1940 chegaram então ao fim dentro da normalidade. Chegou então em 2025, este ano, portanto chegou ao fim as celebrações, tradição mantida, sem alterações. Em 2025 foi então mais um ano de tradição mantida, celebração na Capela de São Pedro sem alterações. Adalberto, Mayra. É isso aí, mas o São João não acabou não, né? Ainda tem muita festa, ainda tem muita arraial por aí, a coisa a gente sabe como é todo ano, né? Até a morte do boi, que finaliza realmente, de fato, o encerramento desse período, né? Desse ciclo, é um ciclo aí que tem não só a parte festiva, tem a parte religiosa, né? É bom lembrar. E essa nada mais é do que a nossa cultura, né? Esse aí é o nosso sangue, né? Anualmente, né? Mostrando, claro, a sua força em termos de tradição e também de festa, através dessa manifestação que é tão nossa, que é tão característica, que é tão a cara do Maranhão, né? Que é o Bumba Meu Boi. A coisa mais genuína que a gente tem aqui em termos culturais, com certeza, é o São João. 7h25. Agora, Borges, mudando de assunto, tá? Falar agora sobre o ProUni, né? As inscrições do segundo semestre começam hoje, portanto, né?
Exatamente, o ProUni, o processo seletivo do programa Universidade para Todos, inscrições começando no dia de hoje, nesta segunda-feira. Essa inscrição ela é feita de forma exclusiva pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e para se inscrever é necessário ter participado das edições de 2023 ou 2024 do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e o candidato ele precisa ter alcançado no mínimo, pelo menos aí 450 pontos na média das 5 provas do exame, também não pode ter zerado a prova de redação. Processo seletivo, ele é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio. O ProUni oferece bolsas integrais 100% e parciais 50%, isso sobre o valor da mensalidade de cursos em instituições privadas de educação superior. Portanto, então, as inscrições se iniciando no dia de hoje e vão seguir, podem ser feitas até o próximo dia 4 de julho. Mayra, Adalberto. Isso aí, Borges. Vamos lá, Mayra, mudando de assunto mais uma vez. Trazendo mais informações agora do Grupo Etc. da UFMA, que lança hoje protocolos no Cine Sesc Deodoro. O grupo de pesquisa, etc., da Universidade Federal do Maranhão, o grupo, etc., realizando no dia de hoje, nesta segunda-feira, 30 de junho, o lançamento do protocolo Tecer, Render e Urdir, também do protocolo de curadoria. O evento ele é aberto ao público, vai contar com uma roda de conversa. Essa roda vai ter como tema imaginar futuros possíveis comunidades resilientes e práticas curatoriais. Vão participar desse evento, desse encontro, desse lançamento, pessoas envolvidas nos processos que resultaram na elaboração dos protocolos. O protocolo TC Render e Urdir, ele é escrito por Silmara Durães e Ramon Bezerra. Ele documenta o processo de construção da rede etc. Hub e é vinculada aí ao grupo de pesquisa etc. da UFMA por meio de experimentos comunicacionais e também a aproximação entre diversos atores sociais. Com a autoria de Isis Basola, Vitor Hugo Guimarães e também Ramon Bezerra, o professor Ramon, do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMA. O protocolo de curadoria é uma publicação que sistematiza conceitos, práticas e orientações sobre curadoria, isso em diversas áreas, e apresentando aí, ele traz um panorama histórico da curadoria. Os lançamentos, esses 2 lançamentos, a gente reforça que ocorre no dia de hoje, nesta segunda-feira, vai ser no Cine Sesc Deodoro, espaço localizado à Avenida Silva Maia, número 164, centro aqui de São Luís. Previsão de início do evento a partir das 7 da noite. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Esse é o grupo etc., que trata de várias coisas, inclusive economia criativa, né? Que tem um trabalho maravilhoso aqui no Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, tendo à frente o professor Ramon Bezerra. Um abraço, né, professor Ramon. 7h29 agora, Mayra Nogueira, no segundo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente vai ter informações sobre economia, tá? Análise com Wagner Matos. E ainda concursos e oportunidades. Tem esporte também. Bode Gregório vence o Samurai, volta ao G4 na Série D. Cavalo de Aço goleia o Tocantinópolis e segue na vice-liderança. Estapai Basquete treina para os playoffs na LBF. Tem Rádio Opinião. O EMA cria e implanta 12 novos cursos para a capital e interior. Entrevista com a pró-reitora de graduação da Universidade Estadual do Maranhão, professora doutora Mônica Piccolo Chaves. Tudo isso e muito mais, e claro, a previsão do tempo e as manchetes nacionais, no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. A gente volta já já. São 7h30 agora. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou dar uma entrevista. E o que eu devo fazer? Então, a primeira coisa é organize o seu tempo.
faça da entrevista um evento especial. Veja a questão do deslocamento até o estúdio, até o local que você vai fazer essa gravação, o tempo que você precisa. O ideal ali é você sair com meia hora de antecedência, considerando o trânsito, a sua maquiagem, a sua preparação para a entrevista. Então, essa organização da chegada ela é fundamental. Durante a entrevista, converse com o jornalista, né? Você vai chegar com antecedência, então você vai poder rever os principais pontos, colocar alguns termos técnicos e na hora de encerrar a entrevista, não esqueça, muito importante, agradeça, converse com o jornalista, construa um network para que você possa fazer uma entrevista com a melhor qualidade possível. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h34, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Agora, Mayra Nogueira, a gente traz aqui um pequeno panorama, tá? Do que tem de informação nos portais, nos principais portais da capital maranhense nesta segunda-feira. A gente começa aqui, portanto, com o Imparcial. Por lá, a manchete: brasileiro, Maranhão derrota o Sampaio Corrêa e pode terminar a 10ª rodada no G4. Quadricolor interrompe jejum de 6 jogos sem vitória. Também como destaque, comerciante é morto a tiros durante assalto em depósito de bebidas no São Raimundo, bairro São Raimundo, aqui na capital maranhense. O G1 traz como destaque, nesta segunda-feira, claro, São João, né? Milhares de devotos e grupos de Bumba Meu Boi prestam homenagens a São Pedro
em São Luís, muitas fotos também, né? Veja o que abre e o que fecha nesse São Marçal. Concursos no Maranhão, veja oportunidades com inscrições abertas até julho. Aproveitando o ensejo aqui para ver o que abre e o que fecha aqui na capital maranhense, nesta segunda-feira, portanto, é celebrado São Marçal, né, que muda a nossa rotina, a rotina de São Luís, apesar da data não ser feriado, tá? O comércio nas principais cidades, né, da Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e também na Raposa, funciona tudo normal, tá? Segundo informações aqui da FEComércio. Agências bancárias também funcionam normalmente, a data não é feriado, né? Segundo o Sindicato dos Bancários, da mesma forma as lotéricas abrem normalmente. Mas as agências bancárias lá do João Paulo, né, que é o bairro onde acontece justamente esse encontro de bois de matraca, nesta segunda-feira, dia 30, não funcionam devido justamente ao festejo de São Marçal, que tradicionalmente acontece lá no bairro, que fica na Avenida São Marçal. Shoppings e supermercados funcionam normalmente, órgãos públicos municipais e estaduais não funcionam, tá? Pois o governo do estado e a prefeitura decretaram um ponto facultativo, portanto, hoje. 7h36, finalizando aqui com o Jornal Pequeno, que tem como manchete, hoje, segunda-feira, Maranhão terá reforço com 25 novos peritos médicos federais, segundo o resultado divulgado no DOU, né? No Diário Oficial da União. O governo pretende chamar outros 250 candidatos do cadastro reserva, totalizando 500 novas vagas, isso peritos médicos federais. 7h37 agora. Vamos ao tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo e tábua de maré. 7h37, hoje, segunda-feira, 30 de junho de 2025, a previsão do tempo indica predomínio de sol durante a manhã, com temperaturas em torno de 24 e 24 graus e a umidade relativa do ar bastante elevada, chegando a 95%. O céu permanece predominantemente claro, com cerca de 14% de cobertura de nuvens e ventos moderados vindos de leste e nordeste. No período da tarde, há possibilidade de chuva leve, mas o tempo segue majoritariamente ensolarado e abafado. É isso aí, Mayra Nogueira. Vamos agora à tábua de maré nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 30, pré-mar primeira acontecerá às 10h23 da manhã com 5,4 metros. A segunda será às 10h51 da noite com 5,2 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 4h06 da madrugada, com 1,1 metro, e a segunda será às 4h38 da tarde, com 0,9 metro. Notícias do Brasil. Iniciando com as manchetes nacionais, com Folha de São Paulo. Mês, microempreendedores individuais representam déficit futuro de 711 bilhões de reais nas contas da Previdência. Modalidade responde por 12% dos segurados do INSS e só 1% da receita. Manchete agora, Mayra Nogueira, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo. Preço fez 69% desistirem de algum item no supermercado. Com a alta dos alimentos, 44% optaram por produtos mais baratos. Para finalizar, a manchete de hoje do jornal O Globo. Desajuste fiscal. O Congresso aprova medidas com custo de 106 bilhões de reais. Iniciativas do Legislativo e mudanças em propostas do Executivo ampliaram gastos e brecaram o corte em benefícios tributários. Em meio à dificuldade do governo federal de fechar as contas deste ano e também de 2026, situação agravada após o Congresso derrubar o decreto legislativo que aumentava o IOF, o Legislativo adotou medidas que terão impacto fiscal de 106 bilhões de reais neste ano, segundo o levantamento da Tendências Consultoria. A lista inclui ações de iniciativa do próprio Congresso, como a que elevou o número de deputados
e mudanças feitas pelos parlamentares em propostas do Executivo, como o alívio maior aos estados na renegociação de suas dívidas com a União e corte menor em isenções fiscais. É isso aí. Os deputados que falam tanto em diminuir gastos são os primeiros a gastar. É muita cara de pau, né? 7h40 agora. Cotação do dólar e do euro. Vamos agora à cotação do dólar nesta segunda-feira, dia 30 de junho, nos despedindo, tá? Do mês de junho, Mayra Nogueira. O dólar teve baixa, fechou em baixa com 0,88% negativo, né? Está a R$ 5,50. O euro também teve queda de 0,45%, está cotado a R$ 6,44. Quem vem agora com a análise da economia neste início de semana é Wagner Matos. Wagner, bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa teve leve baixa de 0,18%, ficou nos 136.867 pontos. O desempenho negativo ocorreu após o ministro da Fazenda declarar que irá recorrer ao Superior Tribunal Federal, o STF, após a derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil para o trimestre de março a maio de 2025. Foi de 6,2%, uma redução de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e queda de 1 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, teve queda e foi para R$ 117,00. O milho caiu e o preço fechou em R$ 67,55. E a arroba do boi de 15 quilos recuou e fechou em R$ 282,00. Na agenda econômica da semana, teremos a divulgação dos dados do emprego com carteira assinada, que é o CAGED, produção industrial, índice de preço ao produtor e dados da balança comercial. Uma boa semana a todos e até mais! Concursos e oportunidades. Faltando 17 minutos para as 8, você confere agora as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com a Prefeitura de Barra do Corda, a 462 quilômetros de São Luís, que reabriu inscrições para 2 concursos públicos. São 211 vagas em ampla concorrência, sendo 355 em cadastro de reserva e 17 para pessoa com deficiência em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições no site consulpan.com.br. Até o dia 7 de julho, taxas de R$ 80 a R$ 120. Não perca! Tem também o concurso público da Universidade Estadual do Maranhão para o campus de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís. São 2 vagas para o cargo de professor adjunto na área de Engenharia Civil e de Matemática. Inscrições até o dia 31 de julho no site concursoseletivos.ema.br. Taxa de R$ 300. Pedido de inserção até o dia 1º de julho. Participe! Finalizando com o seletivo da SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, que oferece vagas com formação de cadastro de reserva para o cargo de auxiliar penitenciário masculino no município de Governador Nunes Freire, a 181 quilômetros de São Luís. Inscrições no site procel.ceap.ma.gov.br até esta sexta-feira, dia 27. Inscreva-se! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h45 antes das notícias do esporte, tem Borges Júnior trazendo informação, não é isso, Borges?
Exatamente, Adalberto, a gente traz informações referentes ao trânsito. Domingo, a gente lembra, foi uma noite chuvosa, chuva forte em vários pontos da capital, o que acabou causando alguns transtornos em relação aí ao trânsito, transtorno por conta do trânsito relacionado a essa chuva. O condutor que precisa passar de veículo agora pela manhã pela Avenida Joaquim Mochel, na região do Coatraque 4, Itapiracó, ali aquele trecho, não vai conseguir. Isso porque, em função dessas chuvas que caíram no dia de ontem, na madrugada de ontem, uma árvore acabou caindo ali nesse domingo por conta dessa queda. A pista foi bloqueada, está bloqueada em sua totalidade nos dois sentidos. Avenida Joaquim Mochel, a gente lembra que é um acesso importante naquela região. Repito, então, agora pela manhã, veículos ainda não conseguem passar pelo local por conta da queda dessa árvore. Por lá, só pedestres, ciclistas e motociclistas estão conseguindo passar. E a gente entrou em contato há pouco com a SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Eles informaram que agentes da Secretaria foram deslocados para a região, já estão no local, verificando essa situação, estão disciplinando o trânsito naquela região. Também já foi acionada a Secretaria de Urbanismo, eles estão também aguardando equipes da Secretaria para que seja feita, então, a poda dessa árvore e a via seja liberada em sua totalidade. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h46. Aproveitando logo aqui para mandar um alô para a Isabel Simeão, também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana. Muito obrigado. Acompanhando aqui no YouTube, tá, Mayra? E Tem por aí. Socorro Brito está acompanhando aqui, mandando mensagem pelo WhatsApp. O Seixas, também o Riba no São Francisco, a Rosângela Moreira na Coab. É isso aí. Vamos agora às notícias do esporte. Mayra Nogueira trazendo informações, portanto, começando com o Bode Gregório, venceu o Samaral, clássico, né? Voltando ao G4 na Série D. Maranhão Atlético Clube confrontou o Sampaio Corrêa no último sábado, dia 28, no Castelão, e venceu por 2-0. Foi a quarta partida entre as equipes nesta temporada, com 2 vitórias atleticanas e 1 empate. Sob o comando de Marcinho Guerreiro, o time quebrou o jejum de vitórias dos últimos desafios e subiu para o 4º lugar no grupo 2. Os gols foram marcados por Clecione no fim do primeiro tempo e por Dudu aos 21 minutos da segunda etapa. O Tubarão ainda tentou reagir, mas não conseguiu boas finalizações. Apesar dessa derrota, segue em 3º lugar no grupo e volta aos treinos hoje, segunda, sob o comando também de Zé Augusto. As equipes voltam a campo no sábado, dia 5. O MAC visita o Tocantinópolis no estádio João Ribeiro, às 4 da tarde, em Tocantinópolis, interior do Tocantins. No mesmo horário, o Tricolor recebe o Imperatriz no estádio Castelão, em São Luís. Vamos acompanhar tudo e trazer os resultados para você. Falando agora sobre Cavalo de Aço, goleou o Tocantinópolis, segue, portanto, na vice-liderança. Imperatriz encarou o Tocantinópolis no último sábado também, né? E venceu o duelo por 4-0. Nesta semana, vai investir em treinos, de olho no próximo desafio, que é diante do Sampaio, no fim de semana. O vice-líder se recuperou da derrota no jogo contra o Altos na última rodada. No primeiro tempo, o Railan chutou o gol aos 12 minutos, seguido por Papel aos 18 minutos e por Grampola aos 33 minutos. Já no segundo tempo, o gol foi de Cauã, que fechou o placar. Sob o comando de Paulinho Kobayashi, o time deve cumprir a agenda de treinos em casa até a próxima quarta-feira, quando viaja para São Luís, vem para cá, para a capital, para esse duelo pela 11ª rodada. Cavalo de Aço visita o Sampaio Corrêa no sábado, dia 5 de julho, às 4 da tarde, ali no estádio Castelão. Vamos acompanhar, trazer os resultados também. Falando agora, mudando de modalidade, né? Mas falando do Sampaio, só que Sampaio Basquete, que está treinando, né? Segue treinando para os playoffs na LBF. A equipe segue com a rotina de treinos para esse duelo, né? Diante do Cerrado, em Brasília, em pouco mais de 10 dias. Vai acontecer esse confronto. Mesmo sem o elenco completo, devido à Copa América, o elenco segue firme, de olho no Tetra Nacional. E sob o comando de Rodrigo Galego, a expectativa é bater o adversário fora de casa, ao contrário do que aconteceu na primeira fase, quando o Tricolor perdeu por 85-84 para a equipe brasiliense. Tubarão aguarda pela ala pivô Kaká, pela ala Tainá Silva, além da colombiana Maria Delgado,
estão defendendo aí a seleção brasileira em competição no Chile. Sampaio e Cerrado se enfrentam em 2 jogos pelas quartas. O primeiro acontece em 12 de julho, às 6 da tarde, no ginásio da AICEB, em Brasília. O segundo está marcado para 18 de julho, às 7h30 da noite, no ginásio Castelinho, em São Luís. Vamos acompanhar a redação aqui de Joelma Valdez e você confere mais esporte com muita análise, tá? De segunda a sábado, aqui no apito inicial, de segunda a sexta ao meio-dia e no sábado às 11 da manhã com grande equipe qualificada na 106. 7h50 agora. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. A Universidade Estadual do Maranhão está ofertando 20 novos cursos de graduação a partir do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAS 2026, com início previsto para o primeiro e segundo semestres de 2026. Os novos cursos vão ampliar a oferta de educação superior em 12 municípios maranhenses. Para falar sobre o impacto dessa ação da Universidade Estadual do Maranhão, a gente conversa agora com a professora doutora Mônica Piccolo Chaves. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Professora que é pró-reitora de graduação da UEMA, não é isso, professora? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento tão especial da Universidade Estadual do Maranhão e, diria, de toda a sociedade maranhense. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado a você, senhora, tá, pela disponibilidade para falar, né, de coisa boa que fala sobre educação, sobre a ampliação da educação aqui em nosso estado, a atuação da UEMA fortíssima, né, das duas principais instituições, a UEMA e a UFMA, né, duas principais instituições de ensino público, que é bom lembrar, gratuito e de qualidade. Professora. Muito bem. Olha só para a gente deixar, trazer mais detalhes, né, desses 20 cursos, professora, tem coisas aqui bem novas, né, bem recentes, bem tecnológicas, né, na área também de inteligência artificial, né, e os tradicionais, né, da psicologia, educação especial, ciências econômicas, entre outros, né, das áreas de saúde, tecnologia, ciências humanas, economia, educação e acessibilidade, também nas modalidades de bacharelado e licenciatura. Essa é uma ação completíssima, né? Sim, sim. Na verdade, isso é um processo intenso de transformação que a Universidade Estadual do Maranhão vem passando na última década, diria eu. Mas nos últimos 2, 3 anos, em especial, a universidade deu uma guinada, né? Contando, claro, e sempre com o apoio estrito, direto e fundamental do governo do Estado do Maranhão. De 2023 para cá, a universidade aprovou 35 novos cursos. Então, devido à capilaridade da UEMA, né, nós estamos aqui em São Luís, em outros 19 campi, isso é um impacto brutal, porque a grande maioria dos cursos está sendo criada exatamente nos campi do continente ou do interior, né? Aí fica a depender. E nesse momento agora, né, em 2025, nós aprovamos 20 novos cursos. Na verdade, são 14 cursos, né, distribuídos em 20 campi. Isso representa, em número de vagas, 700 novas vagas para a UEMA no vestibular de 2000, que agora vai ser em novembro, para a entrada em 2026. E aí nós temos cursos realmente extremamente inovadores, como esse de inteligência artificial, que teve um início muito curioso. Ele foi uma sugestão do governador Carlos Brandão, foi o governador que provocou a universidade acerca desse curso, e nós rapidamente nos organizamos, e o professor Evaldo, do Centro de Ciências Tecnológicas da UEMA, conduziu o processo de elaboração do projeto, e o projeto foi aprovado. Então teremos inteligência artificial aqui em São Luís já em 2026. Mas temos também, por exemplo, os cursos novos num tradicional campus da universidade, que é o campus de Caxias,
que nós estamos agora inaugurando para início do segundo semestre de 2025, um lindo prédio de 2 ou 3 andares que vai receber o Centro de Ciências da Saúde. Então, além da medicina e da enfermagem, já cursos tradicionais, nós teremos cursos de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, que também vai ser ofertado em Itapecuru-Mirim, e um curso de engenharia da computação, tudo isso em Caxias. Então, perceba que são transformações com a implementação de cursos para a gente tentar exatamente trazer essa geração que agora muitos deles olham para a universidade com muito descrédito, como se não fosse necessário mais passar pela universidade. E é exatamente esse movimento que a gente está querendo reverter, mostrar para os nossos alunos que estão saindo da educação básica que a Universidade Estadual do Maranhão tem muito a oferecer na trajetória pessoal e profissional de cada um deles. Verdade. Então, é uma tentativa de dialogar com essa geração. Esse é o ponto. Diálogo com essa geração. Olha, professora, a senhora falou tudo agora, né? A gente sabe que as coisas relacionadas ao avanço tecnológico, elas, claro, são positivas, mas é preciso algum cuidado, né, com alguns avanços, no caso, uma parte negativa de certos avanços, né? E a observação sobre essa questão, ela é importantíssima, né? Hoje, né, como a senhora bem mencionou, a juventude está deixando, né, de dar crédito a uma formação, digamos aí, científica, enfim, passando pela universidade, ou indo para esse lado também da pesquisa, né? Ou então simplesmente a formação, né? Uma formação. As pessoas estão hoje em dia, né, pelo menos essa juventude, se confiando muito nas redes sociais, nas questões relacionadas a esse fenômeno de internet, de uma fama, né, que pode vir de maneira e que não ser de uma maneira rápida, mas que não é muito, é uma coisa passageira, ela não é uma coisa, digamos assim, que pode se cristalizar em uma grande maioria. A gente continua sempre batendo nessa questão, né? A formação profissional, a formação do ser humano, tirar esse ser do senso comum, né? E injetar nele ali as questões relacionadas à formação. É uma formação humana, acima de tudo, não é só uma profissionalização, é uma formação humana que as pessoas devem passar. Afinal, a gente passou por vários séculos aí por conta justamente dessas evoluções no que diz respeito à educação, né? Claro, e à ciência acima de tudo. Isso não pode ser deixado de lado. Esse diálogo, ele é importantíssimo. O que está trazendo tanta dificuldade justamente para esse diálogo, professora? Olha, eu acho que é um movimento de negacionismo da ciência nos últimos anos, né? Que, infelizmente, não é só uma especificidade brasileira, ele é mundial. Então, a universidade como locus de produção de conhecimento tem sido muito questionada, né? Há muito pouco tempo atrás, o desconhecimento e a ignorância, no sentido do ignorar, era motivo de vergonha, né? As pessoas se esforçavam para terem opiniões sólidas, embasadas. Hoje, questionar o conhecimento produzido pelas universidades parece uma virtude, né? Quando, na verdade, não é. Porque eu lhe pergunto, é possível uma sociedade sem psicólogos, sem professores, sem agrônomos, sem nutricionistas, sem profissionais do serviço social, sem médicos, sem advogados? Então, como uma sociedade pode girar sem esses profissionais? Portanto, o papel da universidade, além da questão da ciência e dos desenvolvimentos científicos, nós temos um papel fundamental de formação de profissionais que atuam diretamente sobre a sociedade, que tem um papel de intervenção muito, muito marcado. Vamos pensar no caso especificamente dos psicólogos, né, que nós agora estamos abrindo 3 novos cursos de psicologia, já tínhamos um em Coroatá, vamos ter aqui em São Luís, vamos ter em Santo Inês, vamos ter em Balsas. Hoje, o psicólogo é um dos profissionais mais demandados por todos nós. Nós saímos da pandemia
e desenvolvemos, né, problemas psicológicos que necessitam de uma intervenção profissional. Portanto, se todo mundo for achar que o caminho para o desenvolvimento profissional são as redes sociais, é virar influencer, aí eu lhe pergunto, e quem vai intervir sobre a sociedade? Quem vai nos oferecer como corpo social as profissões tão necessárias? Portanto, negar o papel da universidade como produção, como locus de produção de conhecimento, como locus de formação de profissionais fundamentais para a dinâmica social, é negar as nossas próprias necessidades. Por isso, a Universidade Estadual do Maranhão tem feito um esforço enorme de criar cursos que possam exatamente trazer para a universidade essa geração que acha que, se foi publicado no Instagram, é verdade. Se você monetiza um vídeo, é o suficiente para que você possa ter a sua trajetória pessoal. Então, ok, você quer trabalhar nas redes? Então vamos profissionalizar, vai fazer um curso de inteligência artificial, por exemplo, para aprender de fato a lidar com as redes sociais com responsabilidade, com respeito ao outro, com respeito às diferenças. Então, essa terra de ninguém que hoje as redes sociais viraram e que já nos causaram muitos problemas, pode ter, num curso como esse, um caminho de reversão. Então, eu, por exemplo, individualmente, particularmente, sou defensora do processo de regulamentação das redes sociais. Mas não é só regulamentar, é regulamentar e também capacitar. Por isso esse curso é tão importante. Por isso, por exemplo, na USP, onde ele já está criado, ele teve uma procura maior que medicina, que geralmente medicina é o curso mais demandado. São os nossos 2 cursos mais demandados, além do CFO, né? Medicina Caxias, Medicina São Luís. Mas a gente está esperando que esse curso, em especial, possa retirar da medicina o primeiro lugar, né, na procura no nosso vestibular. E tomara que seja assim, né? Porque pelo menos 35 a 40 alunos serão, daqui a 4 anos, né, ofertados ao mercado de trabalho com uma capacitação para esse olhar humanizado das redes sociais. Para mim, essa é uma questão fundamental. Não, professor, até porque estamos diante aí de cada vez maior, cada vez mais avanço, né, em coisas relacionadas às inteligências artificiais, e muita coisa está avançando, né, inclusive que pode ser utilizado justamente para burlar as questões relacionadas à ciência e também à verdade, né, que, entre aspas, e que pode ser utilizado de maneira negativa, né? Então, quanto mais profissionais preparados justamente para encarar esse tipo de coisa, melhor vai ser para a gente de uma maneira geral, para a nossa sociedade. Outro aspecto que a senhora trouxe aí também, que nos leva, né, a pensar, raciocinar, é a figura do professor também, como ela foi atacada, como ela ainda é atacada, e que, enfim, a história deve ser outra, né? O professor sempre foi uma figura como é que eu posso dizer, minimamente respeitada, no mínimo respeitada, né? E, claro, a gente tem a figura do professor, né? Não só como instituição aqui na Universidade Federal, mas como na estadual, como uma figura importantíssima na formação de profissionais e também de quadros, né? Não só para a profissão, mas também para o viver, para o humano, né? Como a senhora bem disse. Mas, professora, vamos nos concentrar aqui nesses novos cursos, né? Que a gente tem que adiantar a coisa. Administração em Pedreiras, agronomia em Colinas, Ciências Econômicas aqui em São Luís, Ciências Econômicas em Timon, Educação Especial Licenciatura São Luís, Educação Física Coroatá, Educação Física São João dos Patos, Enfermagem em Zedoca, Engenharia de Computação em Caxias, Fonoaudiologia em Caxias, Inteligência Artificial em São Luís, Letras Libras, Licenciatura Colinas, Letras Libras, Licenciatura em Pedreiras, Nutrição em São Bento, Psicologia em São Luís, Psicologia em Balsas, também em Santo Inês, Serviço Social em São Bento, Terapia Ocupacional em Caxias e, finalmente, Terapia Ocupacional em Itapecuru-Mirim. Professora, a interiorização ela é importantíssima em um estado tão grande como o nosso, né? Exatamente, exatamente. Então, como você pode perceber nesse portfólio, né? Porque é um portfólio de cursos novos,
a grande maioria deles está nos campi do interior. Por quê? Porque uma das maiores particularidades da Universidade Estadual do Maranhão é exatamente a sua capilaridade, né? Então, abrir um curso de bacharelado de Educação Física em São João dos Patos é responder uma demanda local. Ou seja, em São João dos Patos, por exemplo, já havia o curso de licenciatura, agora haverá o de bacharelado. Mas por que foi criado? Porque há uma demanda local de empregabilidade para bacharéis em Educação Física. Então, é importante, né, também destacar aqui para os nossos ouvintes, que não estão muito familiarizados, né, com o processo de criação de um curso novo, há todo um processo muito detalhado, muito cuidadoso, de avaliação das demandas locais, de avaliação das necessidades dos municípios do interior e até mesmo aqui de São Luís, e principalmente da empregabilidade, ou seja, a absorção pelo mercado de trabalho desses alunos que saem graduados, sejam os bacharéis, sejam os licenciados, pela Universidade Estadual do Maranhão. Então, abrir um curso de agronomia, por exemplo, em Colinas, né, nada mais forte em função da vocação econômica local do município. Então, são vários elementos que são conjugados quando a gente vai escolher um curso. Tem uma escuta à comunidade, tem a avaliação do corpo docente, tem os limites orçamentários e financeiros da universidade, então, porque alguns cursos são muito mais caros do que outros, a depender, por exemplo, de laboratórios. Então, tudo isso é pensado na hora da gente escolher qual curso vai ser aberto em qual local. Então, mas você pode perceber que é uma quantidade, né, de cursos espalhados pelo Maranhão, exatamente para que a gente quebre, né, uma leitura que é antiga de que a UEMA é a UEMA São Luís. Não. A UEMA São Luís é um dos campi da Universidade Estadual do Maranhão, né? A UEMA é São Luís, mas é também Zedoca, é também São João dos Patos, e Balsas, e Timon, e Coroatá, e por aí vai. Então, isso garante ao aluno que ele possa estudar no seu próprio município, que ele não tem que se deslocar, por exemplo, para Caxias, ou de Barra do Corda para outro município. Ele pode, por exemplo, fazer administração em Pedreiras, ele não tem mais que pegar ônibus à noite, como eu vi lá, ônibus saindo de Pedreiras às 17 horas, o aluno se desloca por essas estradas perigosas, é um movimento além de cara, perigoso. Então, agora, ele quer fazer administração, ele vai fazer lá, no município dele. Ele quer fazer letras, libras, que é uma demanda do Estado. Nós não temos profissionais formados em Libra na quantidade que nós necessitamos. Então, esses dois cursos eles vêm exatamente dar conta dessa demanda e, principalmente, garantir que o aluno se forme no seu município, o que é um profundo impacto econômico também para a região. Um curso forte como esses que nós estamos criando, esses cursos movimentam a cidade, movimentam a economia local. Então, é a universidade, como a gente começou a falar, né, no começo da nosso bate-papo aqui, é a universidade intervindo socialmente, né, realizando aquele que é o seu papel social, garantindo a intervenção, não só educacional, mas social, política e econômica, no Estado do Maranhão, que necessita tanto de nós. UFMA e UEMA, instituições co-irmãs, as duas universidades públicas, gratuitas e de qualidade do Estado do Maranhão. Então, são universidades que trabalham juntas pelo crescimento do nosso Estado. Essa é a ideia fundamental. Maravilha, sem dúvida. Professora, muito boa essa informação, né? Maravilha, e só nos enche de esperança, claro, que o Maranhão, né, que está com tantas potencialidades, ter quadros formados aqui, né, com empregabilidade local para essas pessoas, muita gente, e o interesse, com certeza, que vai surgir ainda mais a partir de novos cursos. Eu acabei de conversar aqui com a professora, que é pró-reitora de graduação da Universidade do Maranhão, a professora doutora Mônica Piccolo Chaves, e falou sobre a criação
de 12 novos cursos aqui na Universidade Estadual do Maranhão. Professora, muito obrigado pelas informações, que esse trabalho profícuo ele se mantenha aí ad eternum aqui em nosso estado e que, claro, né, mandar um abraço para todos esses profissionais, professores da Universidade Estadual do Maranhão por meio da senhora. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma última informação, se me for possível. O edital do PAS vai ser aberto agora, né? Então é importante que os alunos fiquem atentos ao edital, se inscrevam no edital. A UEMA tem um processo específico de acesso para a realização da prova em 30 de novembro agora de 2025 e início em 2026. Maravilha, tá pertinho, mas dá tempo, né? Tá pertinho, dá tempo de estudar ainda. Maravilha. Professora, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, eu e Mayra Nogueira aqui com você todas as manhãs de segunda a sexta, tá? A gente volta amanhã, portanto, com mais informações. Mayra segue agora com Sessão das 8, abrindo a semana para cima, não é isso, Mayra? Isso aí, Adalberto Júnior. Estamos aqui com você, ouvinte 106, já na Sessão das 8. Maravilha! Um ótimo dia a todos. VYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.